A paz, amados, tudo bom? Vamos falar hoje sobre buscando a unção de ouro. Você já ouviu falar sobre a unção de ouro? Pois é, a Bíblia fala sobre essa unção. E é muito importante que a gente entenda que esta unção não virá do nada para as pessoas. Tem um propósito específico para isso. E para que ela venha, é mistério que aquele que pretende receber se santifique. Esta unção nada mais é do que o poder de Deus aperfeiçoado. Isso está lá em Zacarias, no capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: Falei mais e disse-lhe, que são as duas oliveiras à direita do castiçal, ou seja, do candeeiro, e à sua esquerda. E, falando-lhe outra vez, disse que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem desse ouro? Ele me respondeu dizendo, não sabeis o que é isto? E eu disse, não, senhor meu. Então, ele disse, esses são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, o que são oliveiras? Né? O que é oliveira? É interessante que o salmista Davi ele fala no Salmo 52, versículo 8, que ele diz que eu sou a sua oliveira verde. Ou seja, eu sou a sua oliveira. Da oliveira sai azeite, sai alimento, sai sabão para limpeza. Só que ela não sai assim de repente. Existe todo um processo para ela poder sair. O que eles faziam? Eles pegavam os azeites, colocavam em sacos, um em cima do outro e espremia. O primeiro azeite era para o templo, porque há um princípio judaico de que as primícias são para Deus. Então, a primeira leva de azeite é para o templo. A segunda leva de azeite, eles espremiam com mais força ainda. Eram 3 sessões de prensa. A primeira com uma pedra, a segunda com 2 pedras e a terceira com 3 pedras. Essa segunda saía azeite que servia para alimentação e para iluminação. E a terceira leva de azeite, essa já saía um pouquinho menor de qualidade, mas também era importante porque servia para perfumaria e servia para lavar as coisas. Saía algo pastoso, um sabão. Então, o azeite ele servia para o templo, servia para iluminação, servia para alimentação e servia para você limpar as coisas, e você limpando, você também dava um odor melhor, um perfume melhor. Agora, o interessante é que a Bíblia, agora um outro aspecto, tá? Ela nos chama de vaso, vaso recebe azeite, nos chama de templo, templo recebia o azeite, porque o azeite ia para o templo, a primeira leva de azeite, e ela nos chama também de candeeiro. Interessante. E o candeeiro, ela também recebe azeite. Você vai ver que a Bíblia nos chama de candeeiro, lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 20, em Apocalipse, no capítulo 1, verso 20, no capítulo 2, vai nos chamar de candeeiro também, e ela nos chama de candeeiro de ouro ainda, né? E você vai ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 12, versículo 16, vai dizer que sobre este fundamento tem que ser posto ouro, prata e pedras preciosas. O versículo 16 vai dizer que esse fundamento somos nós, porque nós somos o templo de Deus. E lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 20 e 21, diz que numa grande casa se tem vasos de prata, de ouro, de barro. Mas aquele que se purificar pode ser um vaso de honra, né? Ou seja, um vaso idôneo para toda boa obra. Então a Bíblia nos chama de
templo de ouro, nos chama de candeeiro de ouro e nos chama de vaso de ouro. E nesse texto que nós vemos aqui, existe uma unção de ouro, um azeite de ouro que verte dos tubos do candeeiro. Agora, para se chegar a esse azeite de ouro, para se chegar a essa unção de ouro, não é de qualquer jeito. Você sabe que eu acabei de falar, que o azeite ele passava por um processo de pressão. Por meio da pressão que você fazia, vertia dali o azeite. E essa pressão é justamente o aperfeiçoamento. A Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 4, diz que Jesus ele começou a pregar, começou a ensinar e começou a curar. Mas você vê que no versículo 16 diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Então, uma luz de um azeite puro, de um azeite de ouro, ele é uma luz que brilha, que tem nela ensino, por isso que ela serve para alimentação, azeite. Ela tem ensino, ela tem pregação e ela tem cura. E a cura é uma grande luz para que os povos possam ver. Agora, olha que interessante. Por que eu digo que esta unção é uma unção de ouro? Porque Jesus, como está lá em Isaías, no capítulo 11, fala que desceu sobre ele os 7 Espíritos de Deus, o Espírito de entendimento, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de conselho. Então desceu sobre ele 7 Espíritos. Um ele já tinha, que era o Espírito do Senhor, porque no Espírito do Senhor, conforme está lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22, vai falar sobre os frutos do Espírito. Então, Jesus ele precisou se aperfeiçoar, ou seja, aprender a amar de forma plena e perfeita. No momento em que Jesus aprendeu a amar de forma plena e perfeita, e ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele padeceu, quando ele chegou a essa dimensão, foi que ele se tornou preparado para poder ministrar os 7 Espíritos de Deus. Em Zacarias, no capítulo 4, fala dos 7 olhos de Deus. Zacarias, no capítulo 3, vai falar sobre as 7 pedras de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, vai falar sobre os 7 olhos de Deus, que são os 7 Espíritos de Deus. Sendo que no Espírito de Jesus, ele já é completo. O Espírito de Jesus já é completo. E no Espírito de Jesus, que já é completo em si, ele já está em nós. Então, nele eu sou aperfeiçoado, porque é por meio dele que eu cresço. Conforme está em Efésios 2:20, ele é a cabeça. E com ele eu vou crescendo pela verdade e amor. Em Gálatas 4:19 fala: eu rogo com dores de parto, até que Cristo venha a ser formado em vós. Então, existe uma maneira de eu poder ser como Jesus e verter um azeite de ouro. Tem como eu verter um azeite de ouro. Agora, para que eu venha verter esse azeite de ouro, passar por mim, existe um processo aí. Não vai vir de mão beijada. Não vai vir simplesmente do nada. Existe um processo que todos nós temos que passar. E a Bíblia fala sobre este processo. A Bíblia vai falar qual é a maneira que eu vou ter para manifestar, para brilhar. Porque Jesus falou lá em Mateus 5,14 que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Mas essa luz do mundo e o sal da terra não pode ser essa luz
que está brilhando hoje, porque eu ainda estou muito longe ainda de chegar aos pés de Jesus. Mas eu tenho que chegar, porque lá em 1 João 2,6 fala que aquele que se diz estar nele deve andar como ele andou. Então, quando eu andar como Jesus andou, quando eu amar como Jesus amou, então aquele mesmo Espírito aperfeiçoado que manifestou em Jesus, em Mateus capítulo 3, no batismo, é o mesmo Espírito que vai manifestar em mim. E aí então eu serei também luz para as nações. Mas para isso existe um processo. E é nesse processo que nós vamos trabalhar no segundo vídeo. Fique na paz.